Jeremias 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Pois então o exército do rei de Babilônia sitiava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, foi trancado no átrio da prisão que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha trancado, dizendo: Por que razão tu profetizas e dizes: Assim diz o Senhor, eis que eu darei esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, porém certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e falará com ele boca a boca, e os seus olhos observarão os dele. E ele conduzirá Zedequias para a Babilônia, e lá ele estará até eu o visitar, diz o Senhor. Embora luteis com os caldeus, não prosperareis. E Jeremias disse: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eis que Anameel, o filho de Salom, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti meu campo, que está em Anatote, porque o direito de redenção é teu para comprá-lo. Então Anameel, o filho de meu tio, veio até mim no átrio da prisão, conforme a palavra do Senhor, e me disse: Compra meu campo, eu te rogo, que está em Anatote, o qual está na região de Benjamim, porque o direito de herança é teu, e o resgate é teu. Compra-o para ti. Então eu soube que esta era a palavra do Senhor, e eu comprei o campo de Anameel, o filho de meu tio, que estava em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, precisamente 17 shequels de prata. E eu subscrevi a escritura e a selei, e tomei testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro nas balanças. Então eu tomei a escritura de compra, aquela que foi selada conforme a lei e costume, como aquela que estava aberta. E eu dei a escritura de compra a Baruque, o filho de Nerias, o filho de Maazéias, à vista de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que assinaram o livro de compra, perante todos os judeus que se assentaram no átrio da prisão. E eu encarreguei Baruque perante eles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma estas escrituras, esta escritura de compra, tanto a que está selada, quanto esta escritura que está aberta, e coloque-as em um vaso de barro, para que possam durar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Casas e campos e vinhas serão possuídos novamente nesta terra. Então, depois que eu entreguei a escritura de compra a Baruque, o filho de Nerias, eu orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra por teu grande poder e com teu braço estendido. E não há nada difícil demais para ti. Tu usas de benignidade para com milhares e recompensas a iniquidade dos pais ao peito dos filhos. Depois deles, o grande, o poderoso Deus, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Grande em conselho e poderoso em obra, porque teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um conforme os seus caminhos, e conforme o fruto dos seus feitos, que colocaste sinais e maravilhas na terra do Egito até este dia, e em Israel e em outros homens, e fizeste para ti um nome, como neste dia. E tiraste teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com teu braço estendido, e com grande terror, e deste-lhes esta terra, que tu prometeste aos seus pais, que lhe daria, uma terra que mana leite e mel, e eles entraram e a possuíram. Porém, eles não obedeceram à tua voz, nem andaram em tua lei. Eles nada fizeram de tudo o que tu ordenaste que fizessem. Portanto, tu trouxeste todo este mal sobre eles. Eis os montes, eles já chegaram à cidade para tomá-la, e a cidade foi dada na mão dos caldeus.
que lutam contra ela, por causa da espada, e da fome, e da peste. E aconteceu aquilo que tu falaste, e eis que tu vês isto, e tu me disseste, ó Senhor, compra para ti o campo por dinheiro e toma testemunhas. Porque a cidade foi entregue na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu darei esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que lutam contra esta cidade virão e atearão fogo nessa cidade e a queimarão com as casas, sobre cujos terraços eles ofereceram incenso a Baal. E derramaram ofertas de bebida para outros deuses, para me provocar a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá somente fizeram o mal perante mim, desde a sua juventude. Pois os filhos de Israel somente me provocaram a ira com a obra das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade foi para mim como uma provocação da minha ira e da minha fúria, desde o dia em que eles a edificaram, até este dia, para que eu a removesse de perante a minha face, por causa de todo o mal dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocar a ira. Eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, e os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. E eles viraram para mim as costas, e não a face, embora eu os ensinasse, madrugando e ensinando-os. Contudo, eles não ouviram para receber instrução. Porém, eles colocaram as suas abominações na casa que é chamada pelo meu nome para a profanarem. E eles construíram os lugares altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem os seus filhos e as filhas atravessarem o fogo por Moloque, e o que eu não os ordenei, nem isto adentrou minha mente, que fizessem esta abominação, para fazerem Judá pecar. E agora, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vós dizeis: ela será entregue na mão do rei da Babilônia, pela espada, e pela fome, e pela peste. Eis que eu os reunirei de todas as regiões para onde eu os tenha levado em minha ira e em minha fúria, e em grande cólera, e eu os trarei novamente para este lugar, e eu os farei habitar em segurança. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e eu lhes darei um coração e um caminho para que eles possam me temer para sempre, para o meu bem, para o seu bem e dos filhos após eles. E eu farei um eterno pacto com eles, que eu não me desviarei de fazer-lhes o bem, mas eu colocarei meu temor nos seus corações, para que eles não se afastem de mim. Sim, eu me regozijarei em fazer-lhes o bem, e eu os plantarei nesta terra, certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, da mesma forma que eu trouxe todo este grande mal sobre este povo, desse modo eu trarei sobre eles todo o bem que lhes prometi, e campos serão comprados nesta terra, da qual vós dizeis: ela está desolada, sem homem ou animal, e foi entregue na mão dos caldeus. Homens comprarão campos por dinheiro, e subscreverão escrituras e as selarão, e tomarão testemunhas na terra de Benjamim, e nos lugares em torno de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades dos montes, e nas cidades do vale, e nas cidades do sul, porque eu farei os cativos deles retornarem, diz o Senhor. Jeremias 33.
Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no ato da prisão, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que a formou para a estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas, que tu não conheces. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, e a respeito das casas dos reis de Judá, que foram destruídas pelos montes e pela espada. Eles chegarão para lutar com os caldeus. Porém, isto é para que os encha com cadáveres de homens, e a quem eu feri em minha ira e em minha fúria, porquanto escondi a minha face desta cidade, por causa de toda a sua impiedade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu os curarei, e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. E eu farei os cativos de Judá e os cativos de Israel retornarem, e os edificarei como no início. E eu os purificarei de todas as suas iniquidades, pelas quais pecaram contra mim. E eu perdoarei todas as suas iniquidades, pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim. E isto será para mim um nome de alegria, um louvor e uma honra perante todas as nações da terra, as quais ouvirão todo o bem que eu lhes faço, e eles temerão e temerão por toda a bondade e por toda a prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor: se ouvirá novamente neste lugar o que vós dizeis, desolado está, sem homem e sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão desertas, sem homem e sem habitante e sem animal. A voz de alegria e a voz de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz daqueles que dirão: o louvai ao Senhor dos exércitos. Pois o Senhor é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E daqueles que trarão o sacrifício de louvor para a casa do Senhor. Porquanto eu farei retornar o cativo da terra, como ao início, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, novamente neste lugar, que está desolado, sem homem e sem animal, e em todas as cidades dali será uma habitação de pastores que fazem repousar os seus rebanhos. Nas cidades dos montes, nas cidades do vale e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos lugares em torno de Jerusalém e nas cidades de Judá, os rebanhos passarão novamente sob as mãos daquele que os contam, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu realizarei aquela boa palavra que prometi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo eu farei crescer um renovo de justiça a Davi, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará a salvo, e este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor, nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um homem para se assentar sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará um homem perante mim para oferecer ofertas queimadas e para queimar ofertas de alimento e para fazer sacrifício continuamente. E a palavra do Senhor veio até Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se vós puderdes quebrar o meu pacto do dia e o meu pacto da noite, de modo que não haja dia e noite a seu tempo, então também poderá ser quebrado o meu pacto com o meu servo Davi, para que ele não tenha um filho que reine sobre o seu trono. Com os sacerdotes levitas, meus ministros, como o exército do céu não pode ser numerado, nem a areia do mar pode ser medida, nem a areia do mar ser medida, assim eu multiplicarei a semente do meu servo Davi. E os levitas que ministram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: tu não atentas com o que este povo tem falado, dizendo: as suas famílias que o Senhor escolheu, ele rejeitou. Desta forma,
Eles desprezaram o meu povo, para que não fosse mais uma nação perante eles. Assim diz o Senhor: se o meu pacto do dia e da noite não permanecer, e se eu não puser as ordenanças do céu e terra, então eu rejeitarei a semente de Jacó e a do meu servo Davi. Tanto que eu não tomarei qualquer da sua semente para governar sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque farei voltar o seu cativeiro e terei minha misericórdia deles. Jeremias 34. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra de seu domínio, e todo o povo lutou contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor: eis que eu darei esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará com fogo, e tu não escaparás da sua mão. Porém, certamente serás tomado e entregue na sua mão, e teus olhos observarão os olhos do rei de Babilônia, e ele falará contigo boca a boca, e tu irás para a Babilônia. Contudo, ouve as palavras do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: tu não morrerás pela espada, porém tu morrerás em paz e com as incinerações de teus pais, os reis anteriores, que foram antes de ti. Assim, eles queimarão aromas por ti e te lamentarão, dizendo: ah, Senhor, pois eu tenho dito a palavra. Diz o Senhor. Então Jeremias o profeta falou todas estas palavras para Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia lutou contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laques e contra Azeca, porque essas cidades protegidas permaneceram nas cidades de Judá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém para proclamar a sua liberdade. Que todo homem deveria deixar seguir livre o seu servo e todo homem sua serva, sendo um hebreu ou uma hebreia, para que ninguém se servisse deles, a saber de um judeu, seu irmão. Ora, quando todos os príncipes e todo o povo que tinha adentrado no pacto ouviram que cada um deveria deixar ir livre o seu servo, e cada um a sua serva, para que ninguém mais se sirva deles, então eles obedeceram e os deixaram ir. Porém, depois disso, eles se arrependeram e fizeram retornar os servos e as servas, e a quem eles tinham deixado ir livres, e os trouxeram à sujeição como servos e servas. Portanto, a palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu fiz um pacto com vossos pais, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo: ao final de 7 anos, deixai ir cada homem a seu irmão, um hebreu que foi vendido para ti, e quando ele tiver servido a ti 6 anos, tu deixarás ir livre. Porém, vossos pais não me escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, e há pouco tornastes, e fizestes o correto à minha vista, ao proclamar liberdade para cada homem ao seu próximo. E vós fizestes um pacto perante mim, na casa que é chamada pelo meu nome. Todavia tornastes e contaminastes meu nome, e fizestes retornar cada homem a seu servo, e cada homem a sua serva, a quem ele tinha colocado em liberdade, conforme a sua vontade, e os trouxeram em sujeição para vos serem servos e por servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não tendes escutado a mim, para proclamar liberdade cada um a seu irmão, e cada homem a seu próximo. Eis que eu proclamo uma liberdade para vós, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, e eu vos farei ser removidos para todos os reinos da terra, e eu entregarei os homens que transgrediram o meu pacto, os quais não cumpriram as palavras do pacto que fizeram perante mim,
quando cortaram o novilho em duas partes e passaram entre as suas partes. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram entre as partes do novilho. Eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, nas mãos daqueles que buscam a sua vida. E seus cadáveres serão por alimento para as aves do céu e para os animais da terra. E Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos daqueles que buscam a sua vida, e na mão do exército do rei da Babilônia, que se retirou de vós. Pois eis que eu ordenarei, diz o Senhor, e os farei retornar a esta cidade. E eles lutarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão com fogo, e eu farei das cidades de Judá uma desolação sem um habitante. Jeremias 35. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai até a casa dos Recabitas, e fala com eles, e traze-os para a casa do Senhor, para dentro de uma das câmaras, e dá-lhes vinho para beber. Então eu tomei a Jaazanias, o filho de Jeremias, o filho de Abazinias, e a seus filhos, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a casa inteira dos Recabitas. E eu os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, o filho de Gigdalias, um homem de Deus que estava próxima à câmara dos príncipes, que estava acima da câmara de Maazéias, o filho de Salom, o guardião da porta, e pus perante os filhos da casa dos Recabitas jarras cheias de vinho e taças, e eu lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: nós não beberemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: não bebais vinho, nem vós, nem vossos filhos para sempre. Não construireis casa, nem semeareis semente. Não plantareis vinha, nem tereis nenhuma. Porém, todos os vossos dias vós habitareis em tendas, para que possais viver muitos dias na terra onde sois estrangeiros. Assim obedecemos a voz de Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou, para não beber vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem construir casas para nossa habitação, nem ter vinha, nem campo, nem semente. Porém habitamos em tendas e obedecemos, e fizemos conforme tudo o que nos ordenou Jonadab, nosso pai. E sucedeu que, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra, nós dissemos: vinde e vamo-nos a Jerusalém, por medo do exército dos caldeus, por medo do exército dos sírios. Então nós habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor até Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não aceitareis instrução para escutardes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou a seus filhos a não beber vinho, não são cumpridas, pois até este dia eles nada bebem, porém obedecem ao mandado do seu pai. Eu, porém, vos falei madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Eu também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: convertei-vos agora, cada homem do seu caminho mau, e emendei vossos feitos, e não vades após outros deuses, para servi-los, e habitareis na terra que eu dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, e nem me escutastes, porque os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que eles o ordenou, mas este povo não me escutou. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que eu pronunciei contra eles, porque eu lhes falei, mas eles não ouviram, e eu os chamei. Porém eles não responderam. E Jeremias disse à casa dos Recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
como obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e fizestes conforme tudo o que ele vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não faltará a Jonadab, o filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. Jeremias 36. E aconteceu que no 4º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que esta palavra veio até Jeremias da parte do Senhor, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve neste todas as palavras que eu tenho falado para ti contra Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até este dia. Pode ser que a casa de Judá ouça todo o mal que eu planejo fazer-lhes, para que eles possam se converter, cada homem de seu mau caminho, para que eu possa perdoar a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, o filho de Nerias, e Baruque escreveu da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado sobre o rolo de um livro. E Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, eu não posso ir à casa do Senhor. Portanto, vai tu aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia do jejum e lê no rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor. E também tu as lerás aos ouvidos de todo Judá, que vem de suas cidades. Pode ser que eles venham a apresentar a sua súplica perante o Senhor e retornem cada um de seu mau caminho, pois grande é a ira e a fúria do Senhor, que o Senhor tem manifestado contra este povo. E Baruque, o filho de Nerias, fez conforme tudo que Jeremias, o profeta, lhe ordenou, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que eles proclamaram um jejum perante o Senhor para todo o povo em Jerusalém, e para todo o povo que veio das cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, o filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada do portão novo da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Quando Micaías, o filho de Gemarias, o filho de Safã, ouviu do livro todas as palavras do Senhor, então ele desceu em direção à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes lá estavam: Elisama, o escriba, e Delaías, o filho de Semaías, e Eunatã, o filho de Aquibor, e Gemarias, o filho de Safã, e Zedequias, o filho de Ananias, e todos os príncipes. Então Micaías declarou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Portanto, todos os príncipes enviaram Jeude, o filho de Netanias, o filho de Selemias, o filho de Cusi, a Baruque, dizendo: toma em tua mão o rolo que leste aos ouvidos do povo e vem. Então Baruque, o filho de Nerias, tomou o rolo em sua mão e veio até eles. E eles lhe disseram: assenta-te agora e lê isto aos nossos ouvidos. Então Baruque o leu aos seus ouvidos, e aconteceu que, ao ouvirem todas as palavras, ficaram temorosos uns para os outros. E disseram a Baruque: nós certamente contaremos ao rei todas estas palavras. E eles perguntaram a Baruque, dizendo: conta-nos agora, como tu escreveste todas estas palavras da sua boca? Então Baruque respondeu-lhes: com sua boca ele proferiu para mim todas estas palavras, e eu as escrevi com tinta no livro. Então disseram os príncipes para Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e não deixeis nenhum homem saber onde vós estáis. E eles foram ter com o rei no átrio, porém eles deixaram o rolo na câmara de Elisama,
o escriba, e anunciaram todas as palavras aos ouvidos do rei. Então o rei enviou Jeude para que trouxesse o rolo, e ele o tomou para dentro da câmara de Elisama, o escriba, e Jeude o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam junto ao rei. Então o rei assentou-se na casa de inverno, no mês 9, e havia um fogo na lareira queimando perante ele. E aconteceu que quando Jeude tinha lido 3 ou 4 folhas, ele as cortou com um canivete e lançou-as ao fogo que estava na lareira, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava na lareira. Contudo, eles não temeram nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem qualquer de seus servos que ouviram todas estas palavras. Todavia, Eunatã e Delaías e Gemarias haviam intercedido ao rei para que ele não queimasse o rolo. Porém, ele não os ouviu. Porém, o rei ordenou Jerameel, o filho de Amaleque, e Seraías, o filho de Asriel, e Selemias, o filho de Abdeel, que capturassem a Baruque, o escriba, e Jeremias, o profeta. Porém, o Senhor os escondeu. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei queimou o rolo. E as palavras que Baruque escreveu da boca de Jeremias, dizendo: Toma novamente outro rolo e escreve nele todas as palavras anteriores, que estavam no primeiro rolo, que Jeoiaquim, o rei de Judá, queimou. E tu dirás a Jeoiaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele, dizendo, o rei de Babilônia certamente virá e destruirá esta terra, e fará cessar dali homem e animal. Portanto, assim diz o Senhor, de Jeoiaquim, rei de Judá: ele não terá ninguém para se assentar sobre o trono de Davi, e seu cadáver será lançado no calor do dia, na geada da noite. E eu o punirei, e a sua semente e a seus servos pela sua iniquidade, e eu trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo o mal que proferi contra eles, mas eles não escutaram. Então tomou Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, o escriba, o filho de Nerias, que escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias 37. E o rei Zedequias, filho de Josias, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez rei na terra de Judá. Porém, nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que falou pelo profeta Jeremias. E o rei Zedequias enviou Jeucal, o filho de Selemias, e Sofonias, o filho de Maazéias, o sacerdote, até o profeta Jeremias, dizendo: Ore agora ao Senhor nosso Deus por nós. Ora, Jeremias entrava e saía no meio do povo, porquanto eles não o tinham colocado na prisão. Então, o exército de Faraó saiu do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram as novas, partiram de Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Desta forma direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me investigar: Eis que o exército de Faraó, que saiu para vos ajudar, retornará para o Egito, para a sua própria terra, e os caldeus virão novamente, e lutarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão com fogo. Assim diz o Senhor: Não enganeis a vós mesmos, dizendo: Os caldeus certamente afastar-se-ão de nós, porque eles não se afastarão. Pois, ainda que vós tivesseis ferido o exército inteiro dos caldeus que luta contra vós, e lá restassem somente homens feridos entre eles, ainda assim se levantariam cada homem em sua tenda e queimariam esta cidade a fogo.
E aconteceu que quando o exército dos caldeus partiu de Jerusalém por temor do exército de Faraó, então Jeremias saiu de Jerusalém para a terra de Benjamim, para dali apartar-se no meio do povo. E quando ele estava no portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, o filho de Selemias, o filho de Ananias, e ele tomou Jeremias, o profeta, dizendo: Tu desertas para os caldeus. Então disse Jeremias: Isto é falso, eu não deserto para os caldeus. Porém, ele não o escutou. Então Jerias tomou Jeremias e o trouxe até os príncipes. Por isso os príncipes estavam furiosos com Jeremias e o golpearam e o colocaram na prisão na casa de Jonatas, o escriba, porque eles a tinham transformado em prisão. Quando Jeremias entrou na masmorra e entrou nas celas, Jeremias permaneceu ali por muitos dias. Então Zedequias, o rei, mandou soltá-lo. E o rei lhe perguntou secretamente em sua casa e disse: Há alguma palavra da parte do Senhor? E Jeremias disse: Há, pois disse ele: Tu serás entregue na mão do rei de Babilônia. Também disse Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho eu transgredido contra ti, ou contra teus servos, ou contra este povo, para vós terdes me colocado na prisão? Onde estão agora vossos profetas que profetizaram para vós, dizendo: O rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Portanto, ouve agora, rogo-te, ó meu senhor, o rei, seja aceita a minha súplica perante a ti. Rogo-te que tu não me faças retornar para a casa de Jonatas, o escriba, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias ordenou que eles colocassem Jeremias no átrio da prisão e que eles dessem diariamente um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que todo o pão da cidade fosse consumido. Assim, Jeremias permaneceu no átrio da prisão. Jeremias 38. Então, Cefatias, o filho de Matã, e Gedalias, o filho de Pazur, e Jucal, o filho de Selemias, e Pazur, o filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciou a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Porém, aquele que for para os caldeus viverá, pois ele terá sua vida por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade certamente será dada na mão do exército do rei de Babilônia, que a tomará. Portanto, os príncipes disseram ao rei: Nós te suplicamos que este homem seja executado, porque ele enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo ao lhes falar tais palavras. Pois este homem não busca o bem deste povo, porém o mal. Então Zedequias, o rei, disse: Eis que ele está em vossa mão, pois não é o rei quem possa fazer coisa alguma contra vós. Então tomaram eles a Jeremias e o lançaram na masmorra de Malquias, o filho de Ameleque, que estava no átrio da prisão, e eles desceram Jeremias com cordas, e na masmorra não havia água, porém lama. Então Jeremias atolou-se na lama. Ora, quando Ebed-Meleque, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, soube que eles tinham colocado Jeremias na masmorra, porém o rei estava assentado ao portão de Benjamim. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Meu senhor, ó rei, estes homens fizeram o mal em tudo o que eles têm feito a Jeremias, o profeta, a quem lançaram na masmorra, e ele está a morrer pela fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma daqui 30 homens contigo, e tira Jeremias, o profeta, para fora da masmorra, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque tomou os homens com ele e adentrou a casa do rei sob a tesouraria, e tomou dali pedaços de panos velhos torcidos e trapos puídos velhos, e deixou-os descer pelas cordas para dentro da masmorra até Jeremias. E Ebed-Meleque, o etíope, disse para Jeremias: Coloca agora estes velhos pedaços de tecido torcidos e trapos puídos sobre tuas axilas, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez. Então
Eles alçaram Jeremias com as cordas e o ergueram para fora da masmorra, e Jeremias permaneceu no ato da prisão. Então enviou o rei Zedequias e trouxe Jeremias o profeta até ele, à terceira entrada que está na casa do Senhor. E o rei disse a Jeremias: Eu perguntarei a ti uma coisa, nada escondas de mim. Então Jeremias disse a Zedequias: Se eu declarar para ti, certamente não irás tu me matar? E se eu der a ti conselho, não me escutarás? Então Zedequias, o rei, jurou secretamente para Jeremias, dizendo: Como o Senhor vive, que nos fez esta alma, eu não te matarei, nem te darei na mão destes homens que buscam a tua vida. Então disse Jeremias para Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se tu saíres até os príncipes do rei da Babilônia, então tua alma viverá, e esta cidade não será queimada a fogo, e tu viverás e a tua casa. Porém, se tu não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então esta cidade será dada na mão dos caldeus a ele, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás das suas mãos. E Zedequias o rei disse para Jeremias: Eu estou temoroso dos judeus que estão com os caldeus, que me entreguem nas mãos deles e eles zombem de mim. Mas Jeremias disse: Eles não te entregarão. Ouve, rogo-te, a voz do Senhor conforme te falo, e isto será bem para ti, e a tua alma viverá. Porém, se tu te recusares a sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. E eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas para os príncipes do rei de Babilônia, e aquelas mulheres dirão: Teus amigos te incitaram e prevaleceram contra ti. Teus pés estão afundados na lama e retrocederam. Então eles darão todas as tuas esposas e teus filhos para os caldeus, e tu não escaparás da sua mão. Porém, tu serás capturado pela mão do rei de Babilônia, e tu farás esta cidade ser queimada a fogo. Então disse Zedequias para Jeremias: Nenhum homem saiba estas palavras, e tu não morrerás. Porém, se os príncipes ouvirem que eu falei contigo e vierem a ti, e disserem para ti: Declara para nós agora aquilo que disseste ao rei, e o que ele te disse, não nos esconda nada, e não te mataremos. Então tu lhes dirás: Eu apresentei minha súplica perante o rei, para que ele não me fizesse retornar à casa de Jonatas para ali morrer. Então vieram todos os príncipes até Jeremias e lhe perguntaram, e ele contou-lhes conforme todas estas palavras que o rei ordenou. Então eles deixaram de falar com ele, pois a questão não fora revelada. Então Jeremias morou no átrio da prisão até o dia que Jerusalém foi tomada. E ele estava lá quando Jerusalém foi tomada. Jeremias 39. No nono ano do rei Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a sitiaram. E no 11º ano de Zedequias, no quarto mês, o 9º dia do mês, a cidade foi desmantelada, e todos os príncipes do rei de Babilônia entraram, e assentaram-se na porta do meio: Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todo o restante dos príncipes do rei de Babilônia. E aconteceu que quando Zedequias, o rei de Judá, os viu, e todos os homens de guerra, então eles fugiram, e saíram da cidade à noite pelo caminho do jardim do rei, pelo portão, entre os dois muros. E ele partiu pelo caminho da planície. Porém, o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó. E quando eles o tinham capturado, eles o trouxeram até Nabucodonosor, rei de Babilônia, até Ribla, na terra de Amate, onde o sentenciou. Então o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, perante os seus olhos. Também o rei de Babilônia matou todos os nobres de Judá.
E também arrancou os olhos de Zedequias e o amarrou com correntes para o transportar para a Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo a fogo e demoliram os muros de Jerusalém. Então Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia o remanescente do povo que ficou na cidade e os desertores que passaram para ele, com o restante do povo que permaneceu. Porém, Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou os pobres do povo que nada tinham na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos ao mesmo tempo. Ora, Nabucodonosor, rei de Babilônia, deu ordem a respeito de Jeremias a Nebuzaradã, o capitão da guarda, dizendo: Toma-o e busque bem-estar para ele, e não lhe faças mal, porém, faz para com ele exatamente como ele te dirá. Então enviou Nebuzaradã, o capitão da guarda, Então enviou Nebuzaradã, o capitão da guarda, e Nebusazban, Rabi-Sares, e Nergal-Sarezer, e Rabi-Mag, e todos os príncipes do rei de Babilônia. Eles enviaram e retiraram Jeremias do átrio da prisão, e incumbiram a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, para que ele o levasse para casa. Então ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor veio até Jeremias, enquanto ele estava trancado no átrio da prisão, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei minhas palavras sobre esta cidade para o mal, e não para o bem. E elas se cumprirão naquele dia diante de ti. Porém, eu livrarei a ti naquele dia, diz o Senhor, e tu não serás dado na mão dos homens aos quais temes, porque eu certamente te livrarei, e tu não cairás pela espada, porém a tua vida será por um despojo para ti, porque tu tens colocado tua confiança em mim, diz o Senhor. Amém.